Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um Satsang. Bem-vindos, bem-vindas. E hoje o nosso tema é o caminho da libertação. E eu vou pedir para vocês, então, prestarem atenção, porque é algo muito sutil, né? A gente pode falar de uma forma um pouco que possa ser entendida como algo muito corriqueiro, algo muito banal, né? Algo clichê, que as pessoas estão acostumadas a ouvir, né? Mas então por isso que eu estou pedindo para cada um aqui de vocês se debruçarem, né, de uma forma mais cautelosa e com uma atenção mais refinada, né? Então a gente vai iniciar investigando o caminho da libertação, né? Por que trilhar o caminho da libertação? Porque não, em primeiro lugar, não há um sentimento de que somos livres, né? Não há um sentimento claro de que somos livres sempre, né? Então, em muitos momentos, nós nos sentimos contraídos, né? Então, essa contração, ela é um resultado de uma repressão, né? Então, esse tipo de sofrimento que surge é porque nós estamos acreditando que realmente aquilo está acontecendo, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, nós estamos permitindo que aquele pensamento, aquele evento, né, aquela circunstância nos aprisione. Então, para a gente investigar o caminho da libertação, nós temos que, primeiro, constatar o nosso aprisionamento. Como alguém vai querer se libertar daquilo que te aprisiona, sem perceber, sem investigar, sem olhar, né? Olhar detidamente para aquilo que está nos prendendo, né? Se você quer ser livre, primeiro olhe para aquilo que está te prendendo. Então, é algo assim muito óbvio, né? Porque não é simplesmente ter um desejo de libertação ignorando aquilo que te aprisiona, né? Então, é a primeira tarefa, vamos dizer assim, é investigar, olhar para aquilo que está te aprisionando. Então, isso é muito prático, né? Então, hoje a gente está falando de algo muito prático, como o próprio Buda trouxe, né? O que o Buda traz para sugerir esse caminho da libertação? Ele traz um método, né? Ele tem as três primeiras verdades, né? São constatações e premissas, né? As premissas são o argumento válido e concluído, né? Confirmado. Então, a primeira nobre verdade, que é chamada, a primeira nobre verdade é uma constatação, né? Havendo uma validação, que é, olha, a vida é insatisfatória. Anteriormente era dito, a vida é sofrimento. Não é inteiramente sofrimento. A vida
ela é permeada por sofrimento e por momentos de prazer, momentos de alegria, né? Então, é insatisfatório nesse sentido. Em alguns momentos há alegria e em alguns momentos há sofrimento. Essa é uma primeira constatação, né? A segunda constatação é que esse sofrimento possui uma origem, tá? A origem do sofrimento, então, é o desejo e a aversão. A aversão também é uma espécie de desejo, né? Porque o desejo é eu quero e, e a aversão é eu não quero, ou seja, eu desejo que isso não esteja presente. Também é uma forma de desejo, né? Então, é a segunda constatação. Há uma origem para o sofrimento. E a terceira constatação é que há uma forma do sofrimento cessar. Tá? Então, vamos notar aqui, são três constatações. Há o sofrimento, há a insatisfação, né, na vida, há uma origem para esse sofrimento e há uma forma desse sofrimento cessar. E a quarta nobre verdade é o caminho óctuplo, o caminho de 8 práticas, 8 formas de você proceder, né? Então, nisso se resume o Dharma de Buda, né? Buda está, então, transmitindo um ensinamento totalmente prático, nada metafísico, ele não está invocando nada sobrenatural, e ele, trazendo esse método, ele pretende, né? Esse método pretende dissolver, né, a ignorância. O que significa, nesse caso, nesse contexto, a ignorância? A ignorância de não saber como as coisas realmente são, como a vida realmente é, como a realidade é realmente, né? Então, é extrair a ignorância, né? E extraindo da forma de perceber a realidade a ignorância, você começa a perceber a realidade como ela realmente é, né? Então, hoje, a gente faz um paralelo, né, com esse caminho proposto por Buda e mostrando para vocês que realmente é um caminho prático, é um método, porque, inclusive, ele trata do sofrimento psicológico, porque o sofrimento é psicológico, a dor é física e o sofrimento é psicológico, porque ele vem na forma de uma emoção, né? Na forma emoção causada, deflagrada por pensamentos, né? Você começa a ter uma série de pensamentos e os pensamentos vão sendo como gatilhos das emoções, né? Qual emoção? A tristeza, a amargura, a angústia, né? O desespero, todo o medo, todas essas emoções, elas vão sendo ativadas, então, pelos pensamentos. E o pensamento, ele é também uma conclusão, uma forma de perceber equivocada, uma conclusão sobre os acontecimentos. Então, nós concluímos, através da nossa percepção da realidade, coisas que nos fazem sofrer, né? Então, essa é uma constatação muito importante. Como surge o sofrimento? Através do pensamento. O que é o pensamento? O pensamento é uma forma
de conceber a realidade, porque eu penso a partir de uma referência, né? Eu sou alguém, há um outro alguém que me ofendeu, por exemplo, né? Eu interpreto que se alguém me chamar, né, me falar, né, me for verbalizar uma ofensa, né, um palavrão contra mim, eu me sentirei ofendido. Então, para que haja uma ofensa, tem que haver um entendimento de que alguém desferiu contra você, né, uma palavra te agredindo, né, uma agressão verbal ou uma agressão física, né? Uma ofensa seria uma ofensa verbal, né, ou até uma agressão física. A forma verbal tem que haver um entendimento. Você tem que entender o que a pessoa está verbalizando, ou interpretar, mesmo que você não entenda a língua, por exemplo, que está sendo falada, essa ofensa, mas você tem que entender, por exemplo, os gestos da pessoa, a forma que ela está se comportando, no sentido dela estar com raiva, ela está assim, demonstrando uma agressividade, né? E aí você interpreta que isso é contra você, e aí você se sente ofendido ou ofendida, né? Você se sentindo ofendida ou ofendido, dependendo das pessoas que te ofendem, aquilo representa, tem um valor muito maior, ou seja, você está se sentindo muito mais ofendido se a pessoa for mais próxima de você, né? Então, esse processo que a gente está descrevendo é um processo puramente psicológico. E o sofrimento que é gerado a partir dele é um sofrimento puramente psicológico, a partir da interpretação de um fato, e esse fato está sendo levado em conta, né? Então, a ofensa ela só é produzida e o sentimento gerado pela ofensa só é deflagrado se houver uma compreensão, mesmo que seja equivocada, né? Equivocada no sentido de levar em conta o que está sendo falado, né? E aí ocorre essa contração, né? A gente se sente invadido por aquela ofensa, né? A gente se sente exposto, a gente sente vontade de revidar, a gente sente raiva, a gente sente desconforto, a gente sente tristeza. Então, essa ofensa também é um gatilho, né, para esse sentimento, para essas emoções, né? Então, o que que a gente está olhando? A gente está olhando para aquilo que nos aprisiona. Se nós somos capazes de sermos ofendidos, né? Se nós interpretamos o que as pessoas verbalizam, às vezes, contra nós, ou gesticulam, né? E nós nos sentimos realmente ofendidos, nós estamos sendo reféns do aprisionamento em relação àquela ofensa. E o que, que é produzido em termos físicos e mentais, né? O corpo fica contraído, a gente se sente desconfortável, a gente se sente sem reação naquele momento, porque às vezes você não está nem esperando isso, né? Se sente surpreso, perplexo. Então, a gente descrevendo o caminho do exemplo que a gente pegou aqui, que é da ofensa,
a gente vai percebendo, que eu acho que todo mundo aqui já se sentiu em algum momento ofendido, né? A gente vai percebendo como esse processo ocorre. Ok? Ok até aí? E para que a gente está apontando isso? Se a gente quer trilhar o caminho da libertação, né, volta a falar, primeiro nós temos que identificar os pontos de aprisionamento, né, o que nos aprisiona. Agora, também tem aquela questão que quando você identifica o ponto de aprisionamento, não quer dizer que você ignore o ponto de aprisionamento. Você deve ignorar o ponto de aprisionamento. De forma nenhuma. Você deve, na verdade, lidar, tentar entrar em contato com o ponto de aprisionamento. Ou seja, investigar o ponto de aprisionamento. No caso que a gente está trazendo, no exemplo que a gente está trazendo, seria: se eu me sinto ofendido, qual a razão disso? Por que eu me sinto ofendido? Né? Por que isso produz em mim a condição, né, de haver gatilhos que produzem emoções perturbadoras? Por que isso me perturba? Então, é isso que nós vamos investigar. É essa que é a nossa proposta de hoje, né? Investigar a origem do nosso próprio sofrimento. O que nos aprisiona? O nosso sofrimento nos aprisiona. Então, como se libertar do sofrimento? Primeiro, investigando o sofrimento, investigando as origens do sofrimento. Então, parece, né? Aparentemente, parece fácil, parece que é uma coisa assim até banal, mas a gente também tem que investigar de uma forma mais profunda, porque a origem do sofrimento, do nosso sofrimento, geralmente nós não queremos admitir, nós não queremos ver. Então, nós escondemos de nós mesmos isso, né, que nos faz sofrer, porque às vezes a gente não quer nem admitir essa possibilidade. Então, para a gente poder ir fundo na origem do sofrimento, nosso próprio sofrimento, a gente deve, então, ter uma máxima honestidade conosco mesmo. Porque é a gente com a gente. Não tem mais ninguém para interferir. Então, por isso, isso já é um motivo suficiente de você poder se dedicar de uma forma mais sincera possível com você mesmo a percepção dessa origem, percepção da origem do sofrimento, né? Então, ok até aí, gente? Alguma questão, alguma... Ok? Ok, Thiago? Não, comigo tá tranquilo, consegui compreender sim. Beleza. No meu lado de profissão é um pouco mais complicado algumas coisas, claro, Sim. mas eu compreendo sim. Então vamos junto. Donner, tudo bem? Vamos junto. Olha, veja bem, eu queria que vocês analisassem de uma forma muito prática que o sofrimento, nesse sentido que a gente está colocando, ele tem uma grande causa, né? Naquilo que a gente está falando de... Se a gente está falando de libertação, olha para aquilo que te domina. Então, é o primeiro grande apontamento.
Se você quer ser livre, olha para aquilo que está te dominando. O que está te dominando agora? Né? O que te domina é aquilo que você busca, aquilo que você deseja. Se você não sabe lidar com isso de uma forma madura, isso te domina. Né? Por quê? Porque faz você passar por cima de muitas coisas, né? De muitos valores. Né? Por que a nossa situação, né? Da própria humanidade, a gente vê isso, né? A corrupção, ela é muito forte. Por que a corrupção é muito forte? Porque o desejo pelo poder e pelo dinheiro faz com que as pessoas passem por cima uma das outras. Porque o desejo de atingir aquele, né, aquele poder, aquele dinheiro, ele é maior, mais forte do que a resistência ao bem comum, por exemplo. Então, no caso, um político, né, ou uma facção de políticos, ou uma facção, no caso que o Galvão expôs aí, uma facção de criminosos, né, e muitas vezes dá para a gente comparar uma coisa com a outra, ela não pensa nas consequências, né? Se muitas pessoas vão sofrer, se muitas pessoas vão morrer, por exemplo, os países que entram em guerra, etc., né? Se vai acontecer coisas destrutivas, em primeiro lugar está o quê? Em primeiro lugar está o meu interesse. Então, esse interesse totalmente egoísta, né? Ele vai passar por cima de tudo, em nome daquela realização daquele desejo. Né? Então, veja como isso moveu e move a humanidade. Todas as guerras que aconteceram na humanidade, e que acontecem ainda hoje, são movidas por esse tipo de mecanismo. É isso que eu quero, né? Então, é isso que vai ser realizado, não importa o que aconteça. Aconteça o que acontecer, vai ser realizado. Então, essa colocação, ela mostra o quê? O meu desejo está acima de tudo. Né? E eu também vou tentar justificar que esse desejo é legítimo, e que esse desejo é justo, e que ele deve ser satisfeito porque ele é sinônimo de justiça. Né? Então, a gente está entrando num campo que dá para cada um de vocês aí analisarem, né? Quantas vezes a gente tentou se sobrepor, ou sobrepor aquilo que a gente pensa, ou aquilo que a gente gostaria que acontecesse, né? No nosso caso, a gente ainda, como pessoas comuns, né? Mas existem aqueles que conseguiram amealhar aí grande poder, né? Então, as questões mais complicadas ficam em torno daqueles que têm grande fama, né? Poder econômico muito grande e sedução, né? A sedução, a capacidade de sedução de um grande número de pessoas, né? Então, aí está reunido, né? Poder, fama, e aí também é dito sexo, né? Nesse sentido da sedução. Isso abrange, então, as capacidades de aprisionamento, né? Porque as pessoas se submetem muito a esses três tipos, em busca, né? Desses três tipos de
atrações, vamos dizer assim, né? E ao mesmo tempo que você está buscando, né, que as pessoas em geral, a humanidade está buscando satisfação dos seus desejos, ela também está se enfraquecendo, se fragilizando. Porque quanto mais você realiza os seus desejos, mais frágil você fica e mais dependente desses desejos você fica. Porque pressupõe-se que deve haver uma continuidade, né? Se alguém atinge, se alguém deseja muito uma situação financeira muito abastada, se a pessoa consegue chegar nessa situação, ela começa a sofrer e se perturbar porque ela deseja se manter nessa situação. Então, não é o fato só de você atingir uma determinada forma, né, de vida desejada, mas isso deve ser mantido. E aí começa a ver, então, aquilo, né, que a gente está descrevendo, que é uma alimentação contínua, ou seja, uma dependência vai sendo criada e uma dominação vai sendo criada, né? Então, eu queria que vocês lembrassem dessa palavra, que é a dominação, e se perguntassem, né? O que é que me domina? Porque se falar o que me aprisiona, fica meio vago. Mas o que me domina? O que eu vou querer lutar para conseguir e seria capaz de passar por cima de muitas coisas, muitas pessoas, passar por cima do interesse de outras pessoas. Eu seria capaz de ser injusto com outras pessoas para impor aquilo que eu desejo. Então, isso é uma forma que o desejo está te dominando. Não é você que domina o desejo te domina. Então, é uma relação de dominação. Tudo que você quer muito te domina. Então, é essa a configuração que eu gostaria que cada um de vocês se sentissem, né? Ou melhor, sentissem na pele. Tudo que você deseja muito te aprisiona no sentido de te dominar. É um domínio, né? E a gente olhando para esse domínio, se a gente consegue constatar que existe esse domínio, porque isso fica muito escondido, isso aí fica oculto, a gente não percebe, mas quando você percebe que aquilo está te dominando, não é passar por cima disso como isso não existisse. Pelo contrário, é como eu vou lidar com isso, né, para que isso ceda, para que esse domínio não continue forte, para que isso deixe de existir. Então, o caminho da libertação é justamente direcionado, ir de encontro a tudo que te domina, a tudo que te aprisiona. O caminho da libertação começa na prisão. Na prisão de tudo que nos seduz. Se nós somos seduzidos, nós estamos aprisionados, ou seja, aquilo exerce sobre nós um domínio. Como vou lidar com esse domínio? A primeira questão é: isso me domina. É haver uma admissão, né? uma afirmação, né? Uma constatação. Isso me domina. Isso aqui hoje me domina. Esta forma, né, de eu me comportar, de eu me conduzir, isso hoje é algo que está me direcionando, isso me domina. E aí eu não tenho forças para enfrentar isso. Por quê? Porque eu desejo muito isso,
eu quero que isso continue sempre da mesma forma. Então, eu me rendo àquilo. E aí você perde a sua liberdade, a sua independência, né? Nesse sentido. Ok? Leide, gosto muito da frase, conhecereis a verdade vos libertará. É isso mesmo. É João 38, né? Cristo fala. Beleza, Leide. A questão aqui é o seguinte: isso que a gente está falando é a verdade. Então, conhecereis aquilo que te domina, aquilo que te aprisiona, aquilo que você está tendo mais interesse, aquilo que você entra até numa obsessão, né? Aquilo que você quer muito. Então, é um desejo muito intenso, uma obsessão. Essa obsessão, né? Aquilo que cega você, né? Você pode fazer uma análise, né? Um exame aí geral fazer tudo que você, né, está vivendo, ou viveu, ou vive, e começar a constatar. Você, primeiro, tem que não temer conhecer a verdade. Essa questão conhecereis a verdade, parece que é fácil conhecer a verdade. Você mesmo esconde a verdade de si mesmo. Você não quer conhecer a verdade. Por quê? Porque você quer continuar vivendo assim, enganado, enganada. Porque esta forma de vida aparentemente é confortável. Porque, por enquanto, você ainda está tendo um retorno, né? Você está obtendo o que você quer. Então, isso cria uma condição de conforto. Então, para que conhecer a verdade? Para que me libertar? Não tem motivo para eu me libertar. Porque você aparentemente não sofre. Porque as suas demandas estão sendo supridas, né? Até o momento em que começa a virar, né? A coisa se transformar. E aí é o convite. Verificar o que eu tenho mais dificuldade de abandonar, não no sentido assim monástico, né? Eu vou abandonar comer carne, eu vou abandonar conforto, eu vou dormir no chão. Não, não é isso. Não é isso. A gente está falando de outra coisa. Esse abandono é pela constatação da dominação. Se eu constato que há uma dominação, como eu vou lidar com isso? Primeiro, vou me afastar, né? Eu constato e tento olhar de uma forma, de uma distância, tendo um espaço, né? Para ver se realmente aquilo que me domina, qual é a profundidade disso que está me dominando, como lidar com isso, né? Às vezes é o quê? Um vício, né, que é muito fácil de constatar. Às vezes, né, eu estou falando que a pessoa esconde dela mesma a forma de dominação que ela está sendo submetida. Por exemplo, o alcoólatra, né, que não admite que é alcoólatra. Ou o viciado em droga que não admite que é viciado em droga. E por aí vai, né? Isso é uma resistência a
conceber o que realmente está acontecendo, né? Que é o que o Buda também propõe, né? O Buda propõe, veja as coisas como elas realmente são, como elas estão acontecendo, né? Então, essa negação, essa resistência, ela está enganando só você mesmo. Então, é preciso, no caminho da libertação, constatar a dominação que está ocorrendo. O que me domina? O que eu quero muito me domina. E, em nome disso que eu quero muito, eu faço muito mais coisa para obter isso, passando por cima de muita coisa, indo num extremo maior, né? Mentindo, enganando, violentando, abusando em nome de a realização daquele desejo. Só que esse caminho da dominação produz sofrimento intenso nas pessoas, né? Que são atingidas por esse impulso de alguém que é dominado, né? Então, o satsang de hoje é um chamariz, né? O caminho da libertação, mas a gente pode chamar também de o caminho da dominação. O que te domina te prende. O que te domina não te liberta, né? Então, a verdade é, sou, né? Conhecereis a verdade. O que é a verdade? Sou dominado por muitas e muitas vontades, desejos. Quero que esses desejos se realizem de uma forma ou de outra, né? Aqui eu já não estou falando de uma coisa do dia a dia, né, gente? Né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar o meu dinheiro, eu tenho que fazer a compra do supermercado, eu tenho que comprar remédio, eu tenho que comprar roupa, etc, etc. Não é isso, né? Seria uma coisa mais intensa, um desejo mais intenso, algo que que você consiga identificar como dominação. Dominação é a palavra-chave de hoje. É toda vez que descobrimos a verdade, somos expulsos de algum paraíso, paraíso que a gente cria. É um paraíso falso, porque para você se manter lá, o seu desejo tem que ser continuamente realizado. E para ele ser continuamente realizado, a sua vontade tem que ser continuamente feita, né? Isso depende de outras circunstâncias, não só de você. Mas aí você vai lutar para que essas outras circunstâncias sejam favoráveis, né? Sejam favoráveis. Então, a questão desse paraíso imaginado que você está falando, né, Leide, tem a ver com a busca pelas condições ideais que mantêm esse paraíso. Paraíso a gente pode dizer também que é uma zona de conforto, né? Então, nessa zona de conforto, o que eu sou capaz de fazer em termos, quais desejos me dominam para que essa zona de conforto permaneça? Eu vou, vamos dizer, me expor a essa situação, porque isso é bom para mim. Agora, isso a gente está desenhando, né? Fazendo essa exposição, para que cada um de nós, num nível mais profundo, consiga constatar
o que vem a ser essa dominação, né? Não estou falando das coisas, volto a dizer, não estou falando das coisas básicas, né? Das coisas comuns, triviais do dia a dia. Não é isso, né? É algo que ultrapassa isso, algo que é mais intenso. E muitas vezes a gente não consegue identificar, também tem essa situação, né? Quando você identifica, a primeira coisa é tomar distância e ver qual mecanismo está agindo. Carência, vontade de ser reconhecido ou reconhecida, né? Aprovação, que dá na mesma, né? Busca de aprovação, autoestima baixa, né? Ignorância mesmo, como no caso que o próprio Buda ignora a sua própria natureza, aquilo que você realmente é, né? Começa, inclusive, na espiritualidade, tentar arrumar fundamentos, propósitos para justificar os seus atos ou a forma que você se vê, né? A busca por elogios, que também entra na aprovação, mas aí é uma coisa que tem um grau maior, né? Então, esse convite hoje, acho que pode ser um primeiro convite, vamos dizer assim, né, para a gente olhar melhor para isso, né? O que está me dominando? O que eu quero que tenha uma continuidade e o que eu sou capaz de fazer no sentido de passar por cima de alguém, ou mesmo que eu saiba que outros vão sofrer, o que eu sou capaz de fazer para que isso se mantenha. Nós fazemos isso a todo momento, né? É que a gente não tem muita consciência disso. Entende? A gente não tem muita consciência. Porque a gente não quer ter. Ou a gente quer fingir que não existe. Ok, gente? Esse aí é o resumo da ópera de hoje, né? Não sei se chegou a mensagem aí para vocês. Espero que sim, né? E se alguém quiser comentar ou compartilhar alguma coisa, ou perguntar alguma coisa, né? Chegou, Leide? Que bom. Então, a gente vai com isso também, gente. O que que a gente vai tornando, né? Onde que a gente vai chegando, entre aspas? Num amadurecimento. A gente vai ficando mais maduro, mais menos dado a fantasias, né? A fantasiar relações, a fantasiar a própria realidade, né? Principalmente relações, né? Porque muito do nosso aprisionamento, nós nos tornamos reféns e, portanto, dominados por conta de relacionamentos, né? Relacionamentos em vários sentidos, né? Relacionamento profissional, relacionamento amoroso, relacionamento de amizades, né? O que que você, como que funciona, relacionamentos diários, como que funciona, qual a base desses relacionamentos, né? Existe uma situação de dominação nesse relacionamento,
seja tanto do outro quanto de você? Essa é a pergunta. Ao se relacionar, você mantém posturas de domínio ou de posturas de se deixar dominar? Então, é um primeiro vislumbre, né, dessa caminhada, desse caminho da libertação, né? O que eu não quero deixar em nome do aprisionamento e em desfavor da libertação. Que é muito fácil eu chegar para todo mundo aqui, vocês querem a libertação? Todo mundo vai falar que sim. E o que vocês estão dispostos a fazer pela libertação? Para serem dignos dessa libertação. Porque é bonito falar assim. Né? Porque, de repente, faz uma mágica, assim, estala um dedo e faz uma mágica e você fala, de repente você descobre, né? Eu sou consciência. Eu já sou liberto. Então, é uma coisa, assim, uma mágica que aconteceu. Aí você pode se sentir super bem, super liberto, né? Você é a consciência infinita, presença, etc. E como que você vai lidar no dia a dia com os seus relacionamentos? Você domina ou é dominado? Porque você continua vivendo, né? Tá joia, Galvão? Obrigado por ter vindo. Então é isso, gente. É essa postura que eu estou trazendo hoje. O que a gente usa também como desculpa, como tampão, né? Tapar o sol com a peneira ou tampão, o que a gente usa para continuar dentro dessa configuração, nos enganando. Não somos dominados por nada, não dominamos nada, estamos plenamente libertos. Essa é uma libertação muito fácil, né? Ou seja, duvide da libertação fácil. Duvide dessa libertação fácil. Porque você não viu os seus porões, você não viu as suas sombras, você não lidou com isso. Então, voltando, né? O caminho da libertação começa com a constatação daquilo que te domina. Quais são as suas dominações? O que te domina? Então, esse é o recado de hoje. E aí, o resto, né? Agora é com vocês. Obrigado, queridos.